A polêmica envolvendo Graziane Barbosa e o Belo continua. E o capítulo mais recente você deve saber, que foi a participação do Belo aí no Domingão com Hulk, que rendeu aí muitos comentários na web. Isso porque a Graziane Barbosa, segundo o Metrópolis, não curtiu a participação do Belo no Domingão com Hulk. Os comentários do Luciano Huck, principalmente apresentador do programa, sobre o fim do casamento com ela, irritou bastante a Graziane. Olha só, Belo falou pela primeira vez sobre o fim da relação dele com a Graziane no programa, dizendo: "Estou passando por um momento que não é um momento bom, mas a única coisa que vou falar é que onde existe amor, ainda existe esperança. É importante dizer isso. Estamos falando de 14 anos juntos." A Graziane Barbosa então comentou aí sobre essa participação do Belo. Ela disse: "Eu achei lindo, fiquei feliz, emocionada e também esperançosa. Embora eu acredite de verdade que onde há amor há esperança, não tenho certeza se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos." Isso daí foi o posicionamento da Graziane Barbosa sobre toda a separação dela com o Belo, e também, como você viu, ela acabou reclamando aí que o Belo preferiu se calar do que se posicionar sobre qualquer coisa envolvendo os dois. Então, do que a gente está vendo, pelo menos, a Graziane Barbosa parece que também está magoada com ele. Só que o que piora aí toda a situação é que a Graziane Barbosa também falou aí do quão chateada ela ficou com as falas do Luciano Huck durante o programa, que, se você não viu, foram polêmicas. Olha o que ela comentou. "O resto do programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele prefere brincar com isso. Eu realmente não esperava as brincadeiras sobre a separação. Luciano é nosso amigo de anos. Ele não precisa disso por Ibope. Só faltou comemorar." Esse foi o posicionamento aí da Graziane Barbosa numa entrevista para o UOL. Como que fica, na sua opinião, o futuro desse relacionamento aí entre a Graziane e o Belo? Pelo que eu achava, a Graziane Barbosa estaria aí muito mais aberta a voltar nesse casamento com o Belo, obviamente, caso ele queresse isso. Mas, como a gente pôde ver aí nesse depoimento dela, ela está muito chateada com toda a situação, porque para ela o Belo poderia ter se posicionado em algum momento sobre o fim do relacionamento dos dois, o fim do casamento. Que vale lembrar, em entrevista aí, a Graziane Barbosa ela já deixou claro que o relacionamento deles já estava mal há meses. Quer dizer, não é uma polêmica recente ou situações recentes que acabaram com a relação dos dois. Inclusive, ela gravou aí uma série de vídeos onde ela desabafou, falando muito sobre o assunto, chorou, dizendo que deveria ter lutado mais pelo casamento, deveria ter separado mais tempo pelo casal. Ela chegou a contar que teve situações onde eles deixavam de ficar juntos por conta aí de festas ou shows que o Belo ele acabava precisando fazer, e o tempo deles como casal era prejudicado e esquecido, e que esse tipo de coisa que foi aí acabando levando ao fim do casamento entre eles. A polêmica continua porque esse daqui, ó, é o ex-personal da Graziane Barbosa, Gilson de Oliveira, que é apontado aí como suposto amante dela. Ele deu uma recente entrevista para o Fofocalizando e foi confrontado com algumas perguntas. O Léo Dias perguntou o que ele diria ao Belo se encontrasse com ele. Ele respondeu se pediria desculpas. No caso, o Léo Dias perguntou se ele pediria desculpas. O fisiculturista personal disse o seguinte: "Sou eu que tenho que pedir desculpas?" Depois ele ainda continuou: "Acho que, ao contrário de tudo que pensam, todo mundo continua a vida e trabalhando. Se acontecer, cada um tirou o seu aproveitamento." Ele respondeu isso sobre um possível encontro dele com Graziane Barbosa e também com o Belo. E ele ainda disse mais:
Perguntaram, mas você pediria alguma desculpa ao Belo? Ele frequentava a academia, era o mesmo ambiente. Ele respondeu, mas você lembra que ela estava solteira? Então, quem tem que pedir desculpas? Pois é, o personal trainer aí, e ele responde então e nega esses rumores de que ele teria sido amante da Graziane. Realmente parece que ele e Graziane Barbosa se envolveram, mas não aconteceu aí uma traição, porque Belo e Graziane já não estariam mais juntos e só realmente separaram agora há poucas semanas depois que o Belo saiu da casa. Mas olha só que continua. Ele também foi perguntado sobre os vídeos com Graziane Barbosa, se não incomodaria de ver uma namorada ou esposa dele tão próxima de um personal. Ele respondeu: está todo mundo bem crescidinho. E ainda continuou. Gilson, que é ele, também afirmou que Graziane está sendo vítima de machismo por ser apontada como culpada pelo fim do relacionamento e elogiou ela. Ela é uma pessoa muito boa. O Gilson, no entanto, não tem mais contato com a Graziane Barbosa. Ele disse: depois que chegou a esse nível dela deixar a academia, eu preferi me afastar. Pois é, como você percebeu, todas essas últimas polêmicas aí envolvendo a vida da Graziane Barbosa e do Belo, e agora também aí do Gilson, que foi apontado como suposto amante, mas pelo que deu para entender, ele não é, porque ela estava solteira na época, embora ainda casada no papel, morando com ele, etc. O casamento aí já não estava bem das pernas, não estava mais funcionando há alguns meses, como a própria Musa Fitness já falou sobre isso. O que você acha de toda essa situação? Como a gente viu, essa polêmica toda voltou a ser nacionalmente falada e consumida na web porque o Belo apareceu no Domingão com Hulk, um programa aí que aparece em cadeia nacional, que todo mundo aí vai comentar sobre, e o Belo acabou de certa forma falando do casamento e dando a entender que ele pode se entender com a Graziane Barbosa. A Graziane, no entanto, disse que fica esperançosa, mas que ela não alimenta tantas expectativas aí por vários motivos. E como você viu, a Graziane Barbosa, ela ficou aí muito revoltada, muito triste com as brincadeiras que o Luciano Huck fez durante o programa. Inclusive, quando aconteceu isso na web, todo mundo comentou aí que realmente o Luciano Huck estava sendo muito desconcertante, desconfortável, colocando o Belo numa situação aí bastante constrangedora, como foi na hora aí que ele estava entrevistando o cantor. E além disso, hoje o Gilson aí, que é apontado como amante, mas pelo que a gente percebe não é de fato o amante, pelo menos como ele coloca, ela estava solteira, embora aí, como a gente entendeu, ainda morando com o Belo, mesmo com o casamento em crise, ele resolveu dar o ponto dele, o olhar dele sobre toda a situação. E parece que não tem mágoas aí da Graziane Barbosa, já que ele vê ela como uma vítima aí na sociedade de machismo e de julgamentos. Qual que é a sua opinião sobre esse caso todo? Você acha que de fato se pode se considerar que a Graziane Barbosa traiu o Belo? Para você foi uma traição que ela fez? Pelo que a gente percebe, o casamento já estava terminado há meses, mas ainda moravam juntos. E o que você achou de toda essa fala do Gilson, né, que é apontado aí como suposto amante, que não é amante, mas que se envolveu com ela? Na sua opinião, quem está certo e errado nessa história?